Olá, já estamos de volta aqui com um programa bem assim. Olha só, esse assunto aí com certeza gerou muitas dúvidas nas pessoas, por no mínimo aí os últimos 5 meses. Com a seco, né, a gente começa a sentir sintomas como garganta irritada, tosse, dor de cabeça, que são bastante comuns, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é o de inverno. Mas em tempos de pandemia, como é que a gente não fica paranoico, como é que a gente não fica na dúvida, né? Quando é que é o caso aí de procurar uma unidade de saúde, buscar um tratamento mais especializado? Para tirar todas essas dúvidas, nós estamos aqui com, vamos lá, força otorrinolaringologista Gabriel de Castro. Consegui acertar. Bom dia, Gabriel. É complicado, mas acertou, né? É complicado, mas a gente consegue. Bom dia, obrigado pelo convite. Oh, eu que agradeço. Estávamos aqui falando, né, nos bastidores, tenho certeza que muita gente procurou você. Dava um espirro, doutor, socorro, me ajude. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que a gente... Vamos começar a explicar então o que é a rinite, o que é a sinusite, que nessa época, né, de inverno bomba. Que a gente considera, Mara, as doenças de inverno, né? Agora é comum as ites, a rinite, sinusite, a gripe no geral, né? O resfriado comum também. Só que o que vai ser diferente esse ano, que nós temos esse intruso aí, né? O tal da Covid-19. Isso. Que infelizmente tem sintomas bem semelhantes a essas doenças de inverno. A gente tem como diferenciar? Tem. Clinicamente a gente pode, vamos pensar assim, suspeitar. Tá. Mas é lógico que assim, para dar certeza, felizmente tem que fazer alguns exames, né? Certo. Mas pela clínica, pelos sintomas, a gente pode suspeitar. Não, isso aqui eu acho que está mais com resfriado, está mais com uma sinusite, está mais pensando na Covid-19, entendeu? Muita gente, eu, por exemplo, várias vezes, né, porque eu tenho rinite e sinusite, então assim, acordava, mudança de temperatura, dava um espirro, já ficava pensando, será que é agora? Será que é a partir de hoje? Será que eu peguei? Chegou minha vez? Acontece muito isso? Acontece. Porque principalmente pelos sintomas semelhantes, né? Igual todo mundo fala, a Covid-19 pode dar tosse, pode dar dor de garganta, mas todas essas doenças de inverno podem dar esses sintomas. Sim. Né? Aí a gente tem que começar a pensar naqueles sintomas que é mais comum na Covid e que não é tão comum numa rinite, numa sinusite. Como é que a gente consegue diferenciar a rinite da sinusite, por exemplo? Pronto. Vamos lá, a rinite da sinusite. Normalmente, a sinusite é uma consequência de uma rinite não tratada, não melhorada. Né? A rinite seria aqueles sintomas básicos, uma congestão nasal, o espirro, a coriza, o prurido, que é aquela coceirinha nasal. Né? Quando você já começa a pensar na sinusite, quando essa rinite começa a aparecer uma dor na face, aquela dor que a gente fala, a dor em peso, né? A pessoa tem aquela sensação de peso na face, uma secreção quando começa a ficar mais espessa, tipo aquela secreção amarelada, e tem pessoas que podem evoluir até com um mau cheiro nasal. Normalmente aí a gente tem que pensar na sinusite. Ou seja, a sinusite ela é um quadro teoricamente mais grave que a rinite. Entendeu? E aí a gente ainda vem com a dor de garganta, que é um dos sintomas da Covid-19, né? Que está associado. Dor também. de garganta. E aí, quando é que eu posso começar a ficar preocupado? Porque a gente às vezes, né, sentia aí um arranhãozinho e já ficava, meu Deus. Porque a dor de garganta ela pode estar também na rinite, né? Ou mesmo numa dor de garganta normal, que a gente chama da faringite viral, né? Agora, isso tudo que eu falei, Mara, são sintomas localizados. Se você está com a rinite ou com a sinusite, o sintoma é localizado ali na face, na garganta. Você não vai ter sintomas sistêmicos. Agora, a Covid-19, ela já pode vir acompanhada de fatores sistêmicos. O que é isso? Uma diarreia inicial. É muito comum essa diarreia antes de vir os sintomas de garganta, de nariz. Né? Outra coisa também, aquele cansaço que a gente chama de dispneia, a falta de ar, né? Que são sintomas que, teoricamente, numa rinite, num resfriado comum, você não tem. Né? E a famosa também da hiposmia, que teve muitas pessoas. O que é isso? Aquela perda do olfato. Sim. Né? Tudo bem, uma sinusite, às vezes uma rinite crônica pode dar, mas é mais raro. Então, a perda do olfato, essa hiposmia, é um sintoma muito comum na Covid-19. Quando a gente fala de crise alérgica, tem tempo de duração? Tem. Se você começa, quem tem sabe, né? Então, por exemplo, a pessoa começou a crise. Quanto mais cedo você tratar, é lógico que o tempo da duração da crise diminui. Mas, em média, de 3 a 7 dias, né? Pode dar uma crise alérgica. Quando a gente considera crônica, quando a pessoa tem várias vezes, por exemplo, semanalmente. Às vezes a pessoa tratou, na outra semana tem de novo. Aí o que a gente tem que pensar? No fator desencadeante. O que está acontecendo? Será que seu quarto tem um mofo? Ou seu local de trabalho, o ar-condicionado não está bem limpo? Você tem que achar o fator para você não ficar só remediando, né? Tratando com medicação. Então, o ideal é achar o fator.
Certo. E aí, nessa questão, você falou de 3 a 7 dias, né? Pode ser que uma crise pode alérgica dure. É. Fica também, com certeza, a dúvida, será que é crise alérgica mesmo? Será que é Covid? O que é que eu faço caso aconteça uma situação dessa comigo? Você notou que começou aqueles sintomas leves, espirro, coriza, uma dor de garganta, mas evoluiu, igual eu disse, uma hiposmia, né? Um cansaço, uma febre alta sem melhora, mesmo uma dor de garganta sem melhora, passou 2, 3 dias e sem melhora, aí tem que procurar o médico. Tem que procurar ajuda. Porque que os estudos falam também? Quanto mais cedo você começar o tratamento da Covid, melhor o prognóstico. Entendeu? Uma outra dúvida que eu não posso deixar de falar é sobre automedicação. Muita gente acabou se automedicando nesse momento, né? Seja aí para prevenir ou até mesmo teve talvez alguma crise alérgica, enfim, acabou até tomando um antibiótico. É importante que se busque um médico para esse caso da automedicação, para se medicar corretamente? É sim, porque, como nós dissemos, como é difícil você diferenciar o que é, se você está com a crise alérgica, se você está com a sinusite, se você está com a Covid, você pode estar tomando uma medicação que não vai dar efeito nenhum para aquilo que você tem. Né? E aconteceu muito também dessa automedicação durante a pandemia. A pandemia ainda está, lógico, mas reduziu bem, aqui no estado de Alagoas reduziu bem. Mas ainda está. O que aconteceu no pico? As pessoas tinham medo de sair de casa. Então, o que fazia? Ia ali na farmácia, comprava medicação, tinha medo de também ir para o hospital, para ficar arriscado a pegar no hospital também o vírus. Então, isso gerou muito essa automedicação. A gente não orienta. Certo. Né? Porque você pode estar se medicando erroneamente, né? Tomando medicação para uma coisa e às vezes você está com outra coisa. Se eu já faço acompanhamento médico, né? Se eu tenho aí a minha rinite, a sinusite ou algum tipo de alergia, fica até mais fácil, né? Porque você geralmente já sabe diferenciar os sintomas. Porque a pessoa que tem a rinite sabe quando é rinite. Isso aí a gente viu muito no consultório durante a pandemia. Às vezes o paciente alérgico chega, doutor, eu acho que não é rinite não, tá diferente um pouquinho o padrão. Aí você tem que se ligar. Eu brinco que eu queria andar com a camisa assim, não é corona, é rinite. Porque a gente sabe quando é a bendita da rinite, gente. Aí espirrou, tossiu, todo mundo corre, né? Hoje em dia tá assim. Pois é. Questão de problema respiratório, Gabriel, também de incomodar alguma coisa aqui no nariz. É bom ficar atento? Sim, dá obstrução nasal também, né? Pode dar obstrução nasal, porque é uma gripe, né? O Covid é um vírus, então é uma gripe normal. Né? Só que com sintomas mais intensos aí. É lógico assim, né, Maria? Tudo que a gente está falando são sintomas que a pessoa pode ter, não quer dizer que vai ter. Então, por exemplo, a pessoa que tem igual eu falei, um sintoma característico da Covid, que é a perda do olfato. Nem todos que têm Covid têm perda de olfato. No entanto, que 80% de quem tem contato com o vírus é assintomático ou sintomas leves. Então, são tudo né? Suspeitas, né? Certo. Então, vamos diferenciar cada doença, os seus sintomas e qual que seria a melhor forma de trabalhar caso eles apareçam. Por exemplo, vamos pelos mais tranquilos aí, que é a rinite e o resfriado comum. Tá. O que você vai ter? Sintomas mais localizados. Espirro, coriza, pode ter irritação de garganta, né? Uma obstrução nasal. Normalmente, se vier febre baixa. A rinite normalmente não tem febre, porque não é nada viral nem nada infeccioso, né? Agora, o resfriado comum pode ter uma febrícula, uma febre baixa. Né? Sinusite, igual eu falei, você tem que pensar na sinusite como? Numa rinite ou num resfriado não curado ou mal curado. Né? Aí você já vai ter aqueles sintomas mais localizados, aquela dor na face, às vezes aquela secreçãozinha nasal com mau cheiro ou amarelo esverdeado, aí a gente começa a pensar mais na sinusite. Tá. E quando que a gente já pensa na Covid-19? Quando tem alguns sintomas mais sistêmicos, né? Que sai da região da face, né? Igual a diarreia, né? A falta de ar, né? Que a gente chama de dispneia, a fadiga, aquele cansaço. Você também pode ter a dor de garganta e a febre, né? E a hiposmia que a gente fala. Né? Outra coisa que eu não disse, muita gente tem a tal da perda do paladar. Sim. Né? Mas essa perda do paladar, ela é consequência da perda do olfato. Porque a gente sente o sabor do alimento quando primeiro sentindo o cheiro. Entendeu? Então a gente perde o paladar porque perdeu o cheiro. Então, geralmente, por isso que elas estão bem associadas, né, isso aí, Gabriel? Isso aí. Então, quem perde o cheiro, consequentemente, vai acabar perdendo o paladar. O gosto, o paladar. É isso aí. Quais, então, que são as dicas aí que a gente pode deixar para o pessoal de casa que está nos assistindo quando a gente fala de rinite, de sinusite, de gripe, enfim, até mesmo de Covid?
Então, essa época do ano realmente é evitar fatores que podem predispor, no caso pensando em rinite e sinusite, né? Que é o quê? Fatores principalmente ambientais, né? Evitar pó, poeira, fumaça, regiões com mofo, né? Então, um quarto com mofo, essas coisas tem que ficar atento a isso, né? Agora, em relação ao Covid, já aquelas medidas que ainda tem que permanecer, né? O uso de máscara é imprescindível, nós não estamos usando aqui porque só tá os dois, mas assim, higienização das mãos, água e sabão direto, o álcool 70 também, os dois o efeito é semelhante, né? E assim, as coisas estão reabrindo, tem que reabrir mesmo, mas vamos evitar ainda aglomerações desnecessárias. E se precisar sair, tomar todos esses cuidados. Tomar todos esses né? cuidados. Muito bem. Quem ficou com alguma dúvida ainda, ou até mesmo quem quiser falar com você sobre outro assunto mais relacionado à sua área, como é que pode entrar em contato, Gabriel? Bom, é só me achar, todo mundo me acha lá na Otocentro, que é a nossa clínica de otorrino, dentro do Hospital Arthur Ramos. Muito bem. Então, qualquer dúvida, procura lá no Hospital Arthur Ramos. Gabriel, obrigada. Maravilhoso sempre. Bom dia e uma maravilhosa semana aí para você. Bom dia para todos nós. Obrigada, né? viu? Bom dia. E olha só, antes da gente encerrar, nós vamos conferir agora uma matéria de Fernando Palmeira. Ele foi saber como é que está sendo essa questão da atividade física e da criançada nessa relação agora durante esse momento de pandemia. Vou colocar aí no ar. Esporte é vida, esporte é saúde, seja qual for a modalidade. Já diziam os romanos, em mente sã, corpore sano, ou seja, o exercício físico em qualquer fase da vida e qualquer idade. E aqui onde estamos, nesse conjunto de quadras maravilhosas do Futebol Society e tantas outras atividades, é o Centro de Treinamento Meninos da Vila. E para falar melhor sobre a importância dessas atividades e a participação, independentemente da pandemia, da meninada estar confinada em casa, vamos saber como são as atividades e como a meninada está aproveitando sempre esses espaços por aqui. O Damon Ribeiro, que é professor de Educação Física, nos fala sobre todo esse trabalho e a importância dele. Bom dia, primeiramente. A gente vem desenvolvendo um trabalho com as crianças, né? Principalmente as crianças que chegam aqui com alguma dificuldade, né, de fundamentos, né, porque a educação física não é apenas exercícios, entendeu? São fundamentos que a gente pode trabalhar com as crianças, né, como fulamento pular, receber, né, agilidades. Isso é importante para o desenvolvimento das crianças. Qual tipo de modalidade que mais os meninos, as crianças participam aqui? Aqui é o mais futebol de 7, né? Hoje, como está em alta o futebol de 7, a prática é só futebol de 7. Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita dando conta de que quando as crianças participam mais de atividades esportivas, evita-se a obesidade e, consequentemente, as doenças que são causadas por esse excesso de gordura, digamos assim. Com certeza. Como você frisou antes, a educação física não é só para criança, é criança até idoso. E o importante é que todas as crianças participem, façam atividade física, façam algum esporte, justamente para não ter algum problemas futuros, né, na sua saúde. Aqui se dá uma atenção especial também às crianças já nos primeiros momentos da escola, nos primeiros passos, digamos assim, também do esporte. Com certeza, aqui a gente pega a criança a partir de 4 anos, né? É onde ela já vai desenvolvendo a sua coordenação motora, né? Desenvolvendo as suas habilidades, e isso vai ajudar para que no futuro ela possa ter umas habilidades, né? E também uma saúde que não venha prejudicar. Como é que vocês lidam também com a participação inclusiva? Algumas crianças ou pessoas que vêm com algum problema de deficiência, como é que vocês dão essa atenção aí? A gente, inclusive, tem um aluno aqui, né, que é o Davi, que ele tem um professor específico para ele, né, que trabalha individualmente com ele, justamente essas atividades de fundamentos, né, de coordenação, de agilidades, entendeu? Porque aqui a gente inclui todas as crianças. Nesse momento de confinamento em casa, da pandemia, muito embora já está havendo mais flexibilidade, como é que vocês vêm lidando ou orientando as famílias com relação à participação esportiva aí? No início dessa pandemia nós tivemos um pouco de dificuldade, né?
fomos pegos de surpresa também, porque nós não esperávamos que isso fosse demorar tanto tempo, né? Mas a gente conseguiu fazer durante esse tempo, né, umas lives, né, para os alunos fazerem em casa. Isso aí ajudou bastante, né? Justamente para que eles não venham ficar em casa sem fazer nada, só, né, com ansiedade, que você sabe que com ansiedade, né, você vem pratica alimentação, vai comendo mais, entendeu? Isso aí é ruim porque futuramente você pode ter alguma doença, né, que venha se agravar mais. O CT, o Centro de Treinamento Chutes Meninos da Vila, fica aqui na Avenida Desembargador Valente de Lima, 183, Mangabeiras. A meninada já está retomando. Qual a orientação que você pode dar nesse momento aos pais e a participação também dos pais nesse reinício dessas atividades? Bem, nós estamos tendo todos os cuidados, né, para que a gente venha voltar. Eu sei que a gente não vai voltar 100%, mas eu creio que 50% a gente vai voltando. Nós já voltamos às nossas atividades, dando aula individuais para cada aluno, né, 30 minutos cada aluno, né, e isso aí para que eles não venham ficar em casa, né, e venham praticar a sua atividade física, seu esporte, que é muito importante para a saúde. Bom, agora fique à vontade para orientar, para chamar, para dizer que estão aqui de portas abertas para os que vão voltando e para os que deverão chegar e participar a partir de agora. Com certeza. Vocês, alunos que já estão praticando, não deixem de praticar, sempre venham fazer exercício, fazer atividade física. E vocês ainda aqui que não vieram, converse com os pais, né, com as mães que têm interesse de participar, que não quer que o seu filho fique em casa. Hoje na tecnologia que é um dos principais problemas que temos, né, venham participar aqui da nossa escolinha Chutes Meninos da Vila, que vai ser bem recebida. Saúde no esporte, aqui essa grande oportunidade, a dica que a gente passou para você, que você anota aí, não esqueça, para voltar e para você conhecer, chegar e trazer toda a família. Afinal de contas, esporte é saúde, esporte é vida, esporte é lazer. Participe também. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Mello no canal 25 da NET. Muito obrigada, Fernando Palmeira, pelas informações. Nem sempre é fácil, né, se exercitar em casa, mas é importante tentar. Muito obrigada pela sua companhia também com a gente. Nesta segunda-feira, amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com você. E para a gente fechar o nosso programa de segunda, como já é de praxe, mensagem do psicólogo Carlos Gonçalves. Grande beijo, tchau, tchau e até mais. Quando o assunto é sexo, sempre envolve curiosidade. Por isso, o grande Zé Ramalho diz em sua música que isso explica porque o sexo é assunto popular. E no tema dessa semana vamos falar desse vício, dessa compulsão para algumas pessoas. Tanto que recentemente foi classificada como distúrbio de saúde mental. Bem, em outras palavras, seria um padrão persistente de falhas em controlar impulsos sexuais repetitivos e intensos, que levam a uma desordem, que diga não está relacionada à quantidade de parceiros ou quanto sexo se faz, mas com um comportamento sexual que se torna o foco da vida da pessoa, levando o indivíduo a negligenciar a saúde, os cuidados pessoais, as atividades e outros interesses. O grande problema de lidar com esse transtorno é o fato de que o sexo envolve prazer. Nesse sentido, a compulsão não incomoda e, a princípio, também não parece fazer mal. Por isso, é bastante comum que o compulsivo sexual conviva com esse problema por muitos e muitos anos. Os homens sofrem mais e a própria sociedade acaba endossando esse comportamento, quando considera essa pessoa como viril, machão. Já as mulheres, quando apresentam esses sintomas, sofrem com um preconceito da sociedade. O nome científico para esse comportamento nos homens é satiríase, ou seja, desejo exagerado por sexo. Nas mulheres é denominado ninfomania.
As principais características são excesso de masturbação, relações sexuais compulsivas, uso constante de objetos sexuais e de pornografia, relações sexuais não ligadas a laços afetivos, necessidade de variar os parceiros, ausência de satisfação sexual, orgasmo. Tudo isso pode estar ligado na resposta do organismo em diminuir os níveis de estresse. Se esse for o seu caso, busque a ajuda de um profissional psiquiatra e psicólogo. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro.